glória do nosso Deus. Minha oferta está ali na Bíblia. Ô, Jonas, pega a oferta do papai que está aí, está nessa Bíblia aí. Está da sua mamãe aqui. Aleluia. Queridos, nós louvamos a Deus, amém, pela bênção poderosa do Senhor, as nossas vidas. Eu sei que nós o mundo passou por dias muito difíceis, né? Mas eu vi o povo dessa igreja aqui, ó, prosperar. Eu vi o povo dessa igreja aqui, ó, comprando moto, trocando de carro, reformando casa. Eu não sei onde a crise estava, mas aqui nessa igreja, não teve crise, não. Eu vi nossos empresários aqui prosperando grandemente, irmãos, grandemente na casa. Aqui na casa do Senhor e na sua vida profissional também. Então, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu estava escutando uma mensagem e o pastor falou isso. Que as crises, irmãos, revelam quem nós somos. Crises revelam quem nós somos. Ele deu um exemplo muito interessante do casamento, né? Como que você sabe que o casamento está alicerçado mesmo, que há amor, que Jesus estava junto lá, né? Porque eu digo isso. O segredo do casamento foi o convidado que foi, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele foi no casamento. Ele foi nosso convidado. E as crises no casamento, elas revelam o alicerce do casamento. Então, um casal, ele passa por crise naturalmente, porque se amam, e as crises revelam o alicerce, o fundamento, o amor, a certeza do cuidado que um tem com o outro. E é a mesma coisa aqui na casa do Senhor. Mesmo passando por crises, nós vemos o quê? A fidelidade desse Deus, Ele mostrando a sua glória para nossas vidas, nos abençoando, cuidando de cada um de nós. Em meio às restrições, nós entendemos isso, amém? Essa exceção. Eu tenho puxado um pouco a orelha das nossas ovelhas aqui, até com respeito aos nossos visitantes que estão aqui, para o povo começar a voltar. Olha, irmãos, nós estamos no culto online. Eu sei que é muito gostoso, irmãos, ficar em casa, né? Nossa, você está em casa, pastora está... Nós chegamos a transmitir culto do nosso lar, a Santa Ceia desse mês foi no nosso lar, ali na casa pastoral. E você fica na sua casa, entregamos os elementos. Mas isso foi o quê? Uma exceção. A regra agora é voltar à casa do Senhor. É vir aqui, congregar e novamente, vou falar pela terceira vez, edificar uns aos outros nos dons que o Senhor tem colocado no teu coração. Amém? Então, olha, foi nesses dias difíceis que Deus mostrou que Ele é Deus. Para mim, para essa igreja, para cada irmão que está aqui. E muitos prosperaram grandemente. Grandemente. Eu tenho como explicar, eu sei o que é isso, é o amor de Deus, né? É a fidelidade dEle, é o cuidado dEle, é o zelo dEle. Irmãos, poucas vezes, uma única vez, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele pede para fazer prova dEle, lá em Malaquias, fazei prova de mim. E irmão, sabe que fazer prova e tentar ao Senhor é algo que está muito próximo. Para você fazer prova de Deus, porque eu não preciso de prova, eu preciso de prova do amor de Deus, eu preciso de alguma prova do amor de Deus por mim, sabendo que Ele entregou o seu Filho. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma do amor de Deus por mim. Nenhuma. Eu não preciso provar ao Senhor. Ah, Senhor, o Senhor faz isso. Se o Senhor não fizer isso, o Senhor não me ama. Aí a palavra de Deus diz que Ele já me amava e já nos amava enquanto nós estávamos onde? Lá no mundo, Ele já nos amava. Então não peça prova de Deus com relação a essas coisas. Com relação a essas coisas. Mas ali no texto de Jeremias 3,10, o Senhor, Ele abre esse parêntese, fazei prova de mim. Mas quem pode fazer prova do Senhor? Quem traz os dízimos e quem traz as ofertas. Irmãos, Deus não precisa do teu dinheiro. Quem precisa realmente é o ministério, é aqui, pagar tudo isso aqui. Né? Acertar tudo isso aqui, é isso. Deus não precisa do teu dinheiro, mas você precisa do cuidado, da bondade de Deus, da prosperidade que só Ele dá. Irmãos prosperam aqui na casa, ninguém aqui é doido, ninguém é doido de ficar trabalhando igual um doido, porque a prosperidade ela acompanha, ela segue Ele, Deus vai abençoando. Esse dia o irmão Carlinhos estava conversando comigo, ele falou, pastor, então ia aumentar a chácara lá no final do ano.
Mas eu não sei. Deus começa a abençoar aqui, começa a abençoar, eu já vou levantar lá o outro cômodo lá na chácara. Tá vendo, queridos? Tá correndo atrás? Não tá. Deus está prosperando, Deus está abençoando. Ele conhece a sua necessidade. Querido, em nome do Senhor Jesus, apenas obedeça. Obedeça. Quer a bênção no Senhor? Quer uma bênção que enriquece, não vai trazer mal nenhum? Bênção que dá alegria, né? Bênção que a gente não consegue explicar. Não tem explicação como conseguiu, né? É Deus, é o nosso Deus. Te abençoe e cuida de você. Seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Amém? Irmãos, queridos, nós louvamos a Deus, porque tem um povo aqui nessa igreja que é fiel, que é próspero. Eu, como pastor, tenho que fazer o quê? Olha, vamos continuar firme. Não vamos o quê? Ficar em dois pensamentos. Não. O que é de Deus, entregue ao Senhor. Ele continuará te abençoando. Aí, faz prova do Senhor. Aí você poderá fazer prova dele. Senhor, eu quero isso, eu quero conquistar isso. Pede, dizima e entrega para o Senhor. Você vai conseguir, você vai conquistar. Na força do Senhor, na força desse Deus. Amém? Querido, apenas obedeça em nome do Senhor. Mas essa vinda que vai ser, que todo olho verá, é a segunda vinda, tá bom? Que a primeira vinda, o Senhor chega até os ares e arrebata a igreja. Na segunda vinda, o Senhor desce com a igreja e todo olho verá, é a vinda já do julgamento de Deus, onde todas as nações serão colocadas na frente dele. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, somente o versículo 31. Romanos 8, somente o versículo 31, que foi o texto lido na abertura do culto. Romanos 8, versículo 31, inclusive é um texto muito conhecido e que os crentes gostam muito, né? Mas vocês me conhecem, quando o texto é pequeno, né? É só um versículo, a coisa pega, não é? O estudo é mais profundo. Romanos 8, versículo 31, diz assim a palavra de Deus. Que podemos dizer diante de todas as coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Quantas vezes você não repetiu esse texto em alguma situação da sua vida que você estava passando, onde ali você precisava reafirmar que Deus estava do seu lado? E você bradou: se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas, querido, nós temos que olhar para o contexto desse texto. Eu não quero deixar você triste, nem você que está em casa assistindo, mas não é todo mundo que pode e tem o direito de usar esse texto em seu favor. Porque nós estamos vivendo numa época onde as coisas são escritas e divulgadas e proclamadas nas redes sociais e todo mundo se torna dono de alguma frase. Quando eu digo dono, eu digo que tenta trazer aquilo para si, para refletir algo que está no seu coração, algo que venha refletir um pensamento próprio. Diferentemente de tudo isso que você vê sendo registrado aí nas redes sociais de frases, pensamentos, ideias, conceitos, princípios, a palavra de Deus é diferente. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E a palavra de Deus, ela em toda a sua existência e a sua razão de ser, ela representa os princípios que Deus estabeleceu para o mundo
e também para a sua igreja. Então, quando dizemos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos ser a pessoa de Romanos 8. Você precisa ser essa pessoa. Aí ninguém será contra você, porque o Senhor é por você, amém? Nós vivemos num mundo, querido, onde constantemente somos pressionados a tomarmos posição perante algum tipo de questionamento ou situação. Então, não dá para passar pela vida sem nos comprometermos com o fato de que deveremos fazer escolhas. Nem sempre gostamos, nem sempre estamos à vontade. Muitas das nossas escolhas, nós somos obrigados a tomar uma decisão, não é verdade? Mas não dá para passar pela vida ilesos, sem que em algum momento nós tenhamos que, diante de algumas situações, venhamos a fazer um julgamento e, diante desse julgamento, tomar uma decisão. Não é assim? E aí você vai pensar assim, vai dizer, pastora, mas a palavra de Deus diz que não devemos julgar coisa alguma. Sim, a palavra de Deus diz isso, mas você não está lendo tudo, então, que a palavra de Deus diz. Ora, querido, se na vida comum nós temos que ter senso de discernimento para julgar todas as coisas, quem dirá sobre as coisas espirituais? Se o mundo que é carnal, que é maligno, que não tem temor a Deus e que não segue os seus princípios, e está julgando as situações que são postas, muito mais nós que somos filhos de Deus temos a responsabilidade de nos posicionarmos e termos um julgamento a respeito de várias situações, ou até de pessoas, ou de comportamentos que nós vemos. E aí eu quero que você coloque o julgamento dentro do entendimento do que a palavra de Deus diz. E aí você vai se lembrar quando Jesus disse para não julgar a ninguém. E Jesus chamou a atenção dos fariseus e chamou eles de hipócritas, sepulcros caiados, né? Por fora belos, mas por dentro apodrecidos. Mas você precisa ir para o entendimento do texto, dos princípios da palavra de Deus e ver que Deus nos chama também a julgar todas as coisas. Então, que tipo de julgamento que nós podemos fazer que está errado, que é pecado, que a Bíblia diz, não faça isso, não julgue desse jeito. Em Mateus 7, no versículo 1 e versículo 2, Jesus proíbe o julgamento, mas qual é o contexto? Qual é o entendimento? Jesus proíbe o julgamento hipócrita. Qual é o julgamento hipócrita? Eu aponto seu erro, mas eu não vejo o meu. Não é verdade? Jesus proíbe o julgamento temerário. O que é isso? É aquele julgamento que é feito sem que as evidências sejam primeiro confirmadas se tem veracidade ou não. Você já passou por uma situação em que você foi julgado por alguém, mas você não tinha aquela intenção, mas a pessoa fez um julgamento ruim? Você já passou? Todos nós passamos. E às vezes todos nós cometemos isso. Querido, julgar de maneira temerária, de maneira hipócrita, é pecado. E é isso que Jesus se refere quando diz a ninguém deveis julgar. Mas a Bíblia nos chama a termos um posicionamento
em exortar, corrigir, admoestar. E você não pode corrigir sem fazer julgamento prévio. Pode? Não. Para que você corrija uma pessoa, para que você tenha um julgamento, um juízo sobre uma determinada situação, você tem que fazer um julgamento, avaliar aquilo que você está vendo, o que você está ouvindo, o que está sendo trazido para você, e você tem que emitir um juízo sobre aquilo, até para corrigir, até para exortar. Então, você não pode exortar sem fazer o julgamento, você não pode corrigir sem fazer o julgamento, você não pode admoestar sem fazer um julgamento. Mas a questão é, qual o padrão do julgamento? Então, qual a medida de julgamento que devemos fazer diante de tantas situações que exigem de nós uma tomada de posição? É o julgamento da reta justiça de Deus, onde nós julgamos, analisamos de acordo com as Escrituras e aí discernimos o certo e o errado. Quando você julga mediante o seu ponto de vista, você está pecando, você está errado. Mas a Bíblia diz que nós precisamos exortar, que nós precisamos corrigir, e até uns aos outros, que nós precisamos admoestar. E nesse corrigir, nesse exortar, nesse admoestar, um julgamento será feito. Mas como eu devo fazer esse julgamento? Preciso fazer esse julgamento baseado na reta justiça de Deus. E a expressão da sua justiça está na sua palavra. Eu tenho que pegar uma situação que parece-me injusta, uma situação que parece um pecado, ou uma situação que parece algo fora dos padrões, e eu preciso avaliar dentro das Escrituras. Eu preciso pegar o comportamento de alguém, eu preciso avaliar e analisar a atitude de alguém, mas eu preciso fazer isso com base na conduta da palavra de Deus, que é a expressão da reta justiça de Deus. Por quê, pastora? Porque é com essa medida que você também será julgado. Então, quando o apóstolo Paulo, ele declara, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, ele está se colocando em juízo na própria palavra de Deus. E ele está dizendo que todos aqueles que se colocam, pegam a sua conduta, pegam as suas decisões, pegam as situações da sua vida pessoal e colocam na palavra de Deus. Se a palavra de Deus te aprovar, pode demônios, o inferno, o mundo se levantar contra você, mas Deus será seu palco. Amém? Porque, queridos, de outra maneira seria muito fácil. Todo mundo faz o que quer, toma as decisões que quer, se comporta que quer, e depois o texto da palavra de Deus como um chavão. Se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Você está enganado. Serão as pessoas e ainda Deus. Você ficará em desvantagem. Querido, Deus julga. Esse é o tema da palavra hoje. Deus, ele julga. Isto é,
as nossas decisões, a nossa conduta, nosso comportamento, as escolhas que nós fazemos, elas estão sendo observadas pelo olhar de juízo e da reta justiça de Deus. Então, para quem é este versículo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O texto de Romanos 8 vai. Então, a primeira característica de alguém que pode usar esse texto: Deus é a favor daquele que já não vive domínio do pecado. Essa pessoa. Tá? Onde está isso, pastora? No versículo 6, aí na Bíblia. Aqueles que são dominados pela natureza humana e pensam em coisas da natureza humana, mas não são, mas aqueles que são dominados pela natureza humana e pensam em coisas da natureza humana, mas há aqueles que são controlados pelo Espírito e pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a sua mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a sua mente resulta em vida e paz. Quem pode dizer: se Deus é por mim, ninguém será contra mim? É somente aquela pessoa que não está vivendo debaixo do domínio do pecado. E não adianta ter amigo nas redes sociais. Não adianta. Não funciona. Aquele que vive no pecado e na prática do pecado, o julgamento de Deus não será a favor dele, ainda que a pessoa esteja certa. Ah, pastora, mas a pessoa é vítima, coitado, coitada. Está em pecado? Está debaixo do domínio do pecado? O juízo de Deus não será a favor daquela pessoa. Ela pode até ir lá na empresa do Rogério, mandar imprimir naquela impressora enorme que ele tem lá, esse versículo, você se embrulhar nele, não vai servir para nada. Será apenas tinta e papel. O próprio Jesus, querido, nos advertiu e nos instruiu o quanto nós devemos enfrentar o mundo e o seu domínio e as aflições que ele nos provoca. Para quê, pastora? Para que possamos ser aprovados, sermos dignos. O Senhor Jesus, em João 16:13, ele diz: eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta pessoa que está enfrentando o mundo com sua malignidade, com seus pecados, essa pessoa que está vencendo o próprio pecado na sua carne, essa pessoa que está buscando consagrar-se, viver em santidade para Deus, esta pessoa pode usar Romanos 8:31 e dizer: se Deus é por mim, ninguém vai ser contra mim. Mas você tem que ter muita certeza de que Ele está a seu favor. Paulo, querido, era conhecedor das aflições. Quantas vezes, em favor do Evangelho, ele foi caluniado, ele foi açoitado, ele foi martirizado. E em Atos 14, versículo 22, o apóstolo Paulo diz: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E aqui, ele está refletindo para nós esse conceito, este princípio.
de que é necessário vencer, não se deixar dominar, para que você possa corresponder com toda a expectativa de santidade, de pureza, de fidelidade que Deus espera da sua vida como filho. Querido, estamos ao lado de um Deus que nos faz vencer todas as coisas, mas precisamos viver uma vida em harmonia com a sua santidade. E aí poderemos dizer, se Deus é por nós, será? Se não será, mesmo. Amém? Segunda coisa, para que este versículo funcione na sua vida, Deus é a favor daqueles que não se acovardam. Olha aqui, o apóstolo Paulo, nessa mesma epístola, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito Santo de Deus. Sabe, querido, quantos inimigos Paulo teve? Quantos inimigos Paulo teve que vencer, mas não se acovardou. Não justifique, não desculpe ser vencido pelo pecado, ser vencido pelo mundo, ser vencido pela vaidade, ser vencido pelo orgulho. Não se desculpe, não se justifique, porque você não tem recebido um espírito de covardia. Você tem recebido um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, que é o próprio Espírito de Deus. Porque a Bíblia, ela vai sempre te colocar do lado de quem passou as mesmas coisas e venceu. Então, você não é um no universo. Você não é o padrão. Deus tem um padrão. Essa coisa de você ter um padrão, isso é maligno, é o diabo que põe isso na sua cabeça. Então, você julga, você determina, você faz tudo de acordo com o padrão que você estabeleceu. E no seu padrão, você sempre será justificado. No seu padrão de avaliação, você sempre terá misericórdia de você mesmo. Mas o apóstolo Paulo, aqui no versículo 15, diz: nós não temos recebido um espírito de covardia, de medo. E lá, na epístola a Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo, um jovem pastor, o apóstolo Paulo diz: Timóteo, você não tem recebido espírito de medo, espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor e de moderação. Aviva o dom de Deus que há em você. Torne-se alguém corajoso. Não se deixe intimidar nem pelo pecado, nem pelas pessoas envolvidas no pecado, nem pelo mundo com as suas consciências, com seus enganos, mas vença. Pastora, mas e se eu não quiser vencer? Há um padrão de julgamento. E aí, quando você vai para a palavra de Deus, você vê lá o rei Davi, ainda não rei, mas o jovem Davi, diante daquele gigante Golias, tão forte, tão poderoso, e por 40 dias e 40 noites o exército de Israel ficou escondido, com medo, atemorizado, acovardado, e não tinha um homem para enfrentar aquele gigante. E você lembra da história que aquele pequeno pastor enfrentou
e venceu o gigante em nome do Senhor dos exércitos, e aquele gigante caiu por terra e não subsistiu diante de Davi? Qual é o padrão para você? Coragem. Qual é o padrão de Deus para você? Poder. Qual é o padrão de Deus para você? Força. Porque é esse espírito que ele tem nos dado. Então, essa pessoa que permite que o Espírito Santo de Deus flua na vida dela, com poder, com amor, com moderação, com espírito de fortaleza, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Essa pessoa é a pessoa que enfrenta a luta, enfrenta problema, que não se acovarda diante do diabo e seus demônios, nem diante do pecado. É essa pessoa não covarde que pode dizer: se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Você é essa pessoa? Você é essa pessoa. Porque se você tem se acovardado, você não é essa pessoa. Se você tem justificado o pecado dentro da tua casa, você não é. Não é. Os demônios não têm medo da Bíblia. Satanás usou a Bíblia para fazer Jesus pecar. Ele não usou a palavra viva, ele usou a palavra escrita. Ele conhece a Bíblia, ele não tem medo do versículo que você coloca lá na sua casa, nem do que você fala para ele. Ele tem medo de quem você é em Deus. Ele tem medo do espírito de poder, o espírito de graça, o espírito de coragem que há em você. Disso ele tem. E para que você faça desse texto a sua realidade, ao ponto de você ver os demônios se levantando, pessoas se levantando para te perseguir e destruir você, sua casa, seus sonhos, você quer conquistar em Deus, você pode, no meio de tudo isso, se levantar e dizer: pode vir, porque se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Aleluia! Terceira e última coisa. Deus é a favor daqueles que lhe são fiéis, ainda que passem por aflições. Tem aflições que elas fazem parte da vida. As adversidades, não é? Mas há aflições que são injustas. Uma calúnia, não é? Existe calúnia verdadeira? Não. A calúnia. A calúnia, não é? A difamação. São aflições injustas. Quem aqui não está passando por isso? Não é? Quem aqui não tem uma fase da sua vida, ou quem aqui não está vivendo isso? História. Queridos, Deus é a favor daqueles que lhe são fiéis, ainda que passe por aflições. Mas as pessoas que estão fora da tua realidade, elas não sabem que você é justo. Elas não sabem que aquela calúnia, aquela difamação, aquela mentira não procede. E por isso que traz o sofrimento para a gente, né? Por isso que a gente sofre, por isso que é uma aflição, por isso que é um combate muito sério. O apóstolo Paulo diz que se Deus nos permite enfrentar essas situações de injustiça, Ele também estará conosco, mesmo nessas situações. O apóstolo Paulo diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas. Porque é Deus. Quem tenta se justificar é porque aquilo que estão falando.
tente corrigir. Não tente esclarecer. Faz parte. Faz parte das aflições. Paulo foi difamado. E em todas as coisas, ele era. Mas o apóstolo Paulo diz que aquele que não poupou o seu próprio filho antes nos entregou, ele também nos dará com ele todas as. Queridos, se sofremos tribulações com Cristo, temos que ter a certeza que em todas elas Ele nos dará vitória e nós seremos recompensados. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória os regozijeis, o alegrei. O apóstolo Paulo, ele é tão contundente na sua maneira aqui de falar as coisas. E ele diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele afirma: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem. Pessoas que tentam justificar seus erros, pessoas que tentam encobrir os seus erros, seus pecados, ou os erros ou os pecados dentro da sua própria casa, esse favor de Deus. Não, pastora, porque a palavra de Deus chama termos participantes. E o nosso Senhor, ele foi caluniado, ele foi insultado, ele foi maltratado, mentiram sobre as suas palavras, julgaram improcedente todo o seu comportamento. E a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz: nós somos participantes do mesmo sofrimento, mas nós estamos na prática da justiça. Ninguém intentará acusação contra os seus escolhidos. O próprio Deus vai justificar. Se Deus é por nós, quem está? Pastora, mas estão falando, estão dizendo, estão comentando, estão publicando. É verdade? Se é verdade, corrige. Se é verdade, assume. Se é verdade, se humilha. Mas mentir, cobrir, esconder, camuflar e ainda encontrar texto na palavra de Deus para poder se justificar, de Deus não se zomba. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A sua justiça é reta, sua lei é perfeita. Aprenda isso. Quem levantará acusação sobre o escolhido de Deus? É Deus quem nos justifica. É escolhido de Deus, é justo de Deus, está vivendo em santidade, está vivendo retamente, não precisa se preocupar. Deus vai trazer a justiça até na morte. Porque a Bíblia diz que o sangue de Abel clamou da terra. E o Senhor aplicou a justiça. Nós temos visto a memória de um morto que foi negligenciada, que foi defraudada,
nós temos visto a justiça de Deus se manifestar. Nossa boca fechou, nosso joelho dobrou, nossas mãos se levantaram para clamar e para buscar o favor e a misericórdia de Deus. E no tempo do Senhor, Ele trouxe à luz tudo que estava oculto, revelou a verdade. E quando a verdade do Senhor é revelada, a justiça se manifesta. Crente não precisa se justificar. Crente não precisa buscar apoio. Deus nos ensinou. Deus nos ensinou a calar, a ficar quieto, a dobrar o joelho, clamar. Porque Ele mostrou o seu favor e Ele mostrou a sua justiça. Então, se você é essa pessoa que cumpre esses 3 requisitos que foram pregados nessa mensagem, você é a pessoa que pode declarar: se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Mas se você não é, arrependa-se. Entregue seu caminho ao Senhor. Pegue a sua vida e derrame a sua vida no altar do Senhor. Busque dele o favor, busque dele o perdão, busque dele a misericórdia. O apóstolo Tiago diz que Deus, ele resiste ao soberbo, ao arrogante, ao orgulhoso, mas aquele que é humilde, o Senhor concede a sua graça. Não confunda Deus com redes sociais. Não confunda os princípios da palavra de Deus com círculos de amizade. Não confunda, porque Deus julga. Deus julga. Então, para você que pensa que você não deve fazer julgamento sobre as coisas, você deve fazer julgamento sempre à luz da palavra de Deus. Você deve se julgar, porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele diz que nós devemos julgar a nós mesmos. Quando estamos diante da mesa do Senhor, examinai o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Examine-se, julgue-se à luz da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque uma vez você julgando qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer comportamento à luz da palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai te dar um posicionamento que você tem que ter e ela vai te dar segurança de que Deus é com você. Então, a palavra de Deus não trabalha com a falsa piedade. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, cuidado com esses que têm a falsa piedade, mas não tem poder nenhum, entendeu? Na hora do vamos ver, serve para nada. É só religiosidade. Para você que está em casa, para você que está aqui na igreja, que usa um jargão, ou irmão, não devemos julgar. Não julga nada, não. Continua assim, seguindo na tua vida, sem julgar nada, sem avaliar à luz da palavra de Deus. Continue. Não julgue a você mesmo, não. Aceite tudo que você faz sem passar pelo crivo e julgamento da palavra de Deus. Você não será essa pessoa. Poderá declarar: se Deus é por mim, quem será contra? E para você que está aqui, ou que está em casa, ou que vai ouvir em algum momento da sua vida, essa pregação através do vídeo, que costuma dizer: oi, né? Então, né? Temos que... a gente tem que relevar tudo, não podemos julgar não, pastora. Ah, é? Pois se você não julgar, você se torna cúmplice das obras das trevas e é pecado. Uma vez eu ouvi a pastora Tânia Teresa dizendo o seguinte:
ela disse assim, ela estava até falando sobre o aborto, e eu não vou tratar esse tema, só vou mencionar só a situação. E ela disse assim, se um dia você estava conversando com uma amiga, com um parente, uma amiga no ambiente de trabalho, e a pessoa disse assim, eu vou fazer um aborto. E você ouviu, você não pode interferir na vida da pessoa, mas se você se calou, você é co-participante do assassinato. E ela falou, por quê? Porque você ouviu a pessoa dizer, eu vou assassinar uma criança, e você permite. Dá né? Se você não quer julgar por causa da amizade, por causa das redes sociais, por causa do tudo que você pode perder, se você tiver um julgamento e daí você se posicionar, você será cúmplice das obras das trevas. Você não será essa pessoa. Olha, irmãos, nós temos trabalhado alguns anos com batalha espiritual e libertação. E muitas das vezes, o não se posicionar, a passividade diante de algumas situações dentro da casa, nos relacionamentos, dentro de casa, nos interrelacionamentos que nós temos dentro da sociedade, faz com que espíritos malignos migrem para a vida da pessoa e a pessoa passa anos sofrendo sem saber por quê. E quando a gente vai fazer um mapeamento, um aconselhamento, vai avaliar, a pessoa esqueceu que em algum momento da vida dela, ela não se posicionou diante de um pecado, ela não se posicionou diante do comportamento de uma pessoa, ela não se posicionou numa situação, ela ficou passiva, não falou passiva. E achou que aquilo ali não ia interferir, mas no mundo espiritual descumpriu um princípio da palavra de Deus. Você se tornou cúmplice das obras das trevas. Aí os demônios encontrou o quê? Portal, porta aberta, legalidade, que era atormentar. Se você quer ser esse crente, esse filho de Deus, que pode com a boca bem cheia e aberta, declarar, se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Então seja essa pessoa de Romanos capítulo 8. Não se deixe dominar pelo pecado, nem pelo mundo, nem pelas concupiscências desta vida. Não seja covarde, não seja passivo diante de situações que você precisa tomar uma posição. Porque Deus, Ele tem um padrão muito alto, irmão. E é nesse padrão, nessa vara de medir, que Ele mede a cada um. Pastora, por que nós temos esse tipo de comportamento? Porque você não quer se indispor, você não quer perder até a amizade, porque você não quer se posicionar. Porque se você se posicionar numa situação que é contrária, espere para ver o que vai acontecer. Não é assim? Seja você o contrário para ver o que. Mas Deus tem dito que Ele não tem nos dado o espírito de paz, mas de amor, de poder, de moderação. É assim, irmãos, aqui não. Na minha casa não. Andar comigo não. É assim, irmão. E aí, o inimigo vai se levantar, os demônios vão se revirar no inferno. Eles vão armar ciladas e estratégias para vir violentamente contra você, mas você vai estar seguro e tranquilo, porque nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus e é o Senhor que te justifica. Porque ainda que todos se levantem contra você, o Senhor é por você e você terá vida. Aleluia. Eu quero que você fique de pé nesse momento.
E em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender esse espírito de covardia, de medo, de intimidação, que muitas das vezes tem dominado a sua vida. Você que está em casa, e você é uma pessoa covarde, medrosa, não se posiciona, tem medo de tudo, tem medo de A, tem medo de B, tem medo de C. Eu não sei, porque eu não sou uma pessoa medrosa. Irmãos, nasci no Rio de Janeiro, eu não posso ser medrosa. Se você é covarde, se você é frouxo, se você é frouxa, você não pode continuar seguindo na vida desse jeito. Você tem que se... Ai, pastora, eu não falei nada. E você acha que você vai ficar ileso? Você acha que só o fato de você estar presente, só o fato de você ter ouvido, só o fato de você saber, significa que você está sendo... E isso interfere no mundo espiritual, dá legalidade para os demônios virem trabalhar na sua vida. Aí, quando o espírito do medo vem, ele traz pânico, ele traz terror noturno, ele traz incapacidade de realizar, fica travada, não consegue fluir nas realizações. Isso, seu medo está ali. E Satanás, ele é hábil em explorar as nossas fraquezas. Quando nós não nos rendemos diante do Senhor, o apóstolo Paulo, nesse mesmo capítulo de Romanos 8, ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece a nossa fraqueza. Mas é necessário que você coloque a sua fraqueza, para que nessa fraqueza o Senhor fortaleça. Não foi isso que o apóstolo Paulo diz? Quando eu sou fraco, então sou forte. Mas ele se rendia ao poder, à ação, à direção, ao mover soberano do Espírito Santo. Essa mensagem é para mudar a tua vida. Irmão, chega. Não dá tempo. O apóstolo aos Hebreus diz, visto que temos uma grande nuvem de testemunhas nos rodeando, nós devemos nos desembaraçar de todo o pecado, de todo o peso. Você já imaginou uma pessoa correr um percurso com peso, embaraçada? Ela não vai conseguir. A mesma coisa é você na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Você precisa avançar, você precisa sair da mesmice, você precisa sair da coisa nada, de coisa nenhuma. Há pessoas que vivem anos e anos em coisa nenhuma, não chegam a lugar nenhum. E não entendem porque há comprometimentos na sua vida. E nessa noite, a noite do Espírito Santo, mudar isso em você. Ele quer mudar, querido, ele quer mudar. Querido, para de sofrer. Para de sofrer sem necessidade. O único sofrimento necessário é o sofrimento da prova. É quando Deus nos coloca em situações para nos provar. É necessário para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente conhecer mais dele. Fora esse tipo de sofrimento, os outros são desnecessários. Mas você tem sofrido porque não entendeu que precisa se posicionar, precisa julgar todas as coisas mediante a reta justiça de Deus na sua palavra. Não tem necessariamente que agradar a ninguém. Por isso que crente não tem opinião, crente tem juízo. Crente emite juízo sobre as situações. Não tem que ter opinião. Opinião é quem não tem o que fazer. Opinião é assim, a comida está gostosa? A comida está salgada? Isso é opinião. O café está doce? Está amargo? Isso é opinião.
em relação às situações da vida, não é opinião, tem que emitir juízo. Mas esse juízo tem que ser amparado pela palavra de Deus. Você crê que Deus quer te abençoar? Você crê que Deus quer te conduzir muito mais além do que você tem experimentado? Se você, aqui na igreja ou em casa, tem olhado para a sua vida e tem visto, Senhor, existem momentos que a minha vida parece que vai decolar, mas ela trava, o negócio não vai. O Senhor já respondeu para você na noite. Ai, pastor, eu não entendi tudo. Depois você ouve a mensagem milhões de vezes até você entender. E leia Romanos 8. O Espírito Santo vai falar muito mais com a sua vida. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigada pela tua palavra, viva, eficaz, perfeita, como uma balança, um padrão de justiça, que nessa noite nos mede, que nessa noite nos avalia, que nessa noite nos coloca numa balança para ver se estamos sendo aprovados ou não pela tua justiça. Pai, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de fraqueza, de covardia, de passividade, que tem sido um calabouço, tem sido, ó Deus, uma torre de prisão, tem sido um aprisionamento na vida física, na vida financeira, ministerial, sentimental, familiar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a revelação da palavra do Senhor já chegou sobre a sua vida. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso, em nome de Jesus, eu dou uma voz de comando. Espírito de covardia, espírito de mundanismo, espírito de apostasia, espírito de fraqueza, espírito de medo. Em nome de Jesus, você vai soltar essa pessoa. A mente dela não é essa pessoa que tem pensado dela. Esses pensamentos não são seus, são pensamentos demoníacos, pensamentos de derrota, pensamentos de destruição. Em nome de Jesus. Recebe libertação, recebe cura na tua alma e no teu espírito. Em nome de Jesus, recebe o favor, o sopro do Espírito Santo. Recebe a unção para guerrear. Em nome de Jesus, recebe a unção de Davi sobre a tua vida. Recebe a unção de guerra, a unção de batalha, a unção de vitória. Em nome de Jesus, uma arma de vitória é colocada nas tuas mãos. Saiba usar, use em nome do Senhor, use em nome de Jesus. Se há contaminação na sua vida, por situações nas quais você participou, por coisas que você ouviu, por pessoas com as quais você se aliançou, em nome de Jesus, seja quebrado no mundo espiritual. Todas essas amarras, essas ligações, em nome de Jesus, essas alianças sejam rompidas nessa noite. Em nome do Senhor, receba espírito de força, de poder, espírito de amor, espírito de graça, de conhecimento, de sabedoria, de discernimento de todas as coisas. Em nome do Senhor, o Espírito Santo vai fluir nessa noite. Em nome de Jesus. Rabashuri canta rabashuri andere manchore basuri andere manchore barabas. Queremos seriar a tua mente, a tua maneira de pensar está sendo trocada nessa noite. A tua fala será outra, tuas decisões serão outra. Em nome de Jesus, você que está em casa, receba esta unção de poder, em nome
nome do Senhor Jesus. Andarabarabás. Vem Espírito Santo, vem Espírito do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar o seu santo e o seu bendito nome. E o Espírito de Deus vai trabalhar neste louvor, ele vai visitar você aí onde você está. E certamente todas as coisas serão mudadas. Rabanchorebasi, rianda, rabanchori, canta, ramansi, rianderemas. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.